Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Gilson e você está na Escola do Futuro. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a Guerra do Contestado. Antes de falar um pouquinho aqui da Guerra do Contestado, então, nós vamos voltar num tema muito importante desse período do Brasil, que é o poder, das oligarquias. Se você aí está com alguma dúvida, nós já temos uma aula sobre oligarquias que você pode estar assistindo. E, inclusive, nós já falamos sobre a Guerra de Canudos, que foi um outro movimento também que aconteceu no Brasil, de cunho social e econômico, além de, é lógico, desenvolver aí algumas questões políticas. Então, para falar aqui, voltando do contestado, o que era o contestado? Uma área contestada aqui nesse caso, que nós estamos falando em Paraná e Santa Catarina, nós estamos falando em uma área pretendida. Ué, mas Santa Catarina e Paraná, o que tem a ver os dois estados? É mais ou menos assim. Nesse momento, o Brasil ainda está passando por uma divisão, a divisão territorial. E existiam partes de Santa Catarina que eram pretendidas por Paraná, contestadas. E existiam áreas do Paraná que eram pretendidas por Santa Catarina. O problema ainda não está aí. O problema é que em meio a essa área contestada, nós teremos o quê? Nós teremos pessoas já ali estabelecidas. Para você entender melhor um pouquinho, nós vamos deixar o mapa aqui para você, o que é essa área contestada. Então, a área contestada é toda essa área que está marcada de roxo ali, a linha roxa. Então, ali nós temos os limites, inclusive, que hoje representam Paraná e Santa Catarina. Um personagem muito importante aqui desse momento da história será o monge José Maria. Quem era esse monge? Esse monge e as suas ideias aí, ele carregava consigo várias pessoas com a sua ideologia, só que eles eram baseados ali nas questões principalmente bíblicas e viviam meio que fora daquilo que o governo propunha, principalmente a taxação de impostos, o que não agradava nem um pouco os coronéis daquela época. Os coronéis, lembrando a vocês, que compunham o poder oligárquico do Brasil nesse momento. Nós estamos falando em Brasil século XIX, viu? É bom vocês se lembrarem disso aí. Quem era o presidente do Brasil nesse momento? Hermes da Fonseca. Então esse movimento, ele vai ganhando grandes proporções a partir do momento que existe ali uma movimentação, inclusive para a exploração do Brasil. Falando em exploração, um dos principais fatores que vai marcar essa movimentação aqui no Brasil vai ser a construção da estrada de ferro que ligaria São Paulo ao Rio Grande do Sul. Então essa estrada de ferro, ela iria passar inclusive no contestado, na área pretendida por um estado. Vamos olhar o mapa de novo? A estrada de ferro, então, ela vai passar no meio aqui do contestado, da área contestada. Essa estrada de ferro, é óbvio, não foi construída ali por nenhuma empresa brasileira. Nessa época, o que o governo faz? Ele contrata uma empresa americana. Então, o governo vai contratar essa empresa norte-americana, intitulada Brazil Railway Company. O que era aí essa empresa? Ela era responsável pela construção da estrada de ferro. Até aí tudo bem, era uma estrada de ferro. Mas o Brasil, nesse momento aqui, se você fosse lembrar bem, o Brasil ele não tinha tanta condição aqui para pagar ali a construção de uma estrada de ferro, Então, o que ele faz? Como forma de pagamento, o governo doa uma faixa de terra de 15 quilômetros de cada lado da estrada de ferro. Bastante coisa, Então, esses 15 quilômetros em torno da estrada de ferro ali pertenceriam agora a essa empresa norte-americana. Essa empresa norte-americana, visando lucros, visando ali, lógico, um investimento maior, contrata outra empresa norte-americana. Só que essa outra empresa, ela tinha um outro objetivo. O objetivo dessa outra empresa seria de colonizar essas áreas, O nome dessa empresa é Lumber. Então, o que acontece? Essa outra empresa, ela vem e começa a colonizar.
principalmente com europeus. Se você for observar bem a lógica de hoje, se você pega o Rio Grande do Sul, nós teremos o quê? Uma caracterização totalmente europeia, tá? Então isso aí tem uma ligação também para que você possa entender. Tá, professor, mas você começou falando aí de um negócio, de um povo lá. Volta lá. Aí nós voltamos aqui falando então dessas pessoas que foram expulsas das suas terras. Sendo expulsas das suas terras, elas começam a se estabelecer ali, nessas regiões. O problema não é que elas se estabeleciam ali, o problema é que elas não tinham para onde ir. E o governo não estava nem aí para onde que elas iriam, só não queriam que eles se estabelecessem ali, nem na parte de Santa Catarina e tampouco na parte que pretendida, né, e que pertencia ali ao Rio Grande do Sul. Sendo assim, o governo então começa a uma série de manejos ali para tentar acabar. A maneira que eles conseguem acabar e fazer com que venha ao término essas comunidades, intituladas inclusive Vilas Santas, guardem esse nome aí, Vilas Santas. Então, eles vão chegar e colocar fogo, né? Vão matar ali principalmente os camponeses. No primeiro momento aqui, nós teremos a morte, inclusive, né, o assassinato do monge José Maria. Logo depois, esses camponeses utilizavam, inclusive, um dizer, né, uma lei criada por eles, que era uma coisa meio que não existia, né, se você for olhar bem hoje, que o monge voltaria para ajudar eles nessa luta aqui, tá? Nós vamos chamar essa lei de Lei Coroa do Céu. Após o governo, então, conseguir colocar fim a essas vilas, em 1916, os dois estados acertam os seus limites e aí nós teremos o fim da Guerra de Contestado. Lembrando que esse movimento, essa guerra aqui, ela vai acontecer em um momento onde o Brasil, nós podemos citar principalmente a exclusão social, nós podemos citar a miséria, nós podemos citar a fome, assim como a aula de Canudos que nós vimos, era mais ou menos a mesma situação. Essas pessoas, elas meio que buscavam algum apoio do governo e não tendo esse apoio, elas buscavam se estabelecer, né, da melhor forma. O problema disso tudo é que isso incomodava principalmente os coronéis, que eram os que comandavam o Brasil nesse momento aqui. Os coronéis que formam aquelas alianças onde nós conhecemos como a política do café com leite, que você pode inclusive estar dando uma olhadinha aí, né, na nossa aula sobre o coronelismo, para você estar entendendo melhor. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Nós falamos sobre a Guerra do Contestado, tá? Aguardo vocês na próxima aula e até mais!